Vamos de relato do parto, então? Em outras palavras, novíssimo podcast que eu vou mandar aqui. Muita gente me perguntou como que foi o parto, né? E me ajudou muito saber de partos de outras pessoas. Então, amigas que compartilharam comigo, o parto que eu presenciei, que inclusive foi o que me motivou a querer um parto normal, né? O parto da minha prima, que eu acompanhei tirando foto e que foi lindo, maravilhoso. Eu falei, eu quero igual. E até relatos de parto de pessoas que eu nunca vi na vida, mas que eu ficava ouvindo real, podcast de relato de parto. E para mim foi super importante para desmistificar um monte de coisa que a gente tem de consciente, né, em relação ao parto normal, me deixar mais segura para tomar essa decisão e para vivenciar da melhor forma essa experiência. Então, bora lá. Então, já tinha decidido que eu preferia parto normal, eu queria me preparar para o parto normal, mas dá medo, né? Como é que vai ser a dor? Eu vou dar conta? Quanto tempo vai demorar? E como que é esse processo? E aí eu comecei a estudar loucamente sobre fases do trabalho de parto, como que funciona. E aí já passando informações aqui que vai ajudar a explicar a história. E para a galera que ainda não é mãe ou então que não vivenciou essa busca, esse estudo, né, sobre parto normal, acho que são informações importantes, porque eventualmente algum momento vai passar por isso, né? Mas basicamente o trabalho de parto eu tinha na minha cabeça que era, sei lá, bolsa estourou, contrações, vai pro hospital, dói pra caramba, nasce. Em, sei lá, 3 horas. Pois bem, 3 horas é extremamente rápido um trabalho de parto e é extremamente raro demorar esse tempo. Então, geralmente, o trabalho de parto começa no que a gente chama de pródromos, que é quando você começa a sentir contração, mas ainda não tem uma frequência que fala assim, pô, começou. Não começou ainda. Então, tem muita gente que fala que passou, sei lá, 3 dias em trabalho de parto. Passou um bom período em pródromos até engatar de verdade e entrar na fase mais ativa. Então, tem esse período dos pródromos, a fase latente, a fase ativa e a expulsiva. E aí, o que acontece? Para que serve essas fases do trabalho de parto, né? A gente tem o colo do útero, que ele precisa afinar e dilatar. E quando chega a 10 centímetros de dilatação, é quando já tem abertura suficiente para o bebê descer. Mas não basta só abrir, ele tem que descer também. Então, ele vai descendo na pelve e todas as contrações são feitas para isso, para poder abrir o colo do útero, afinar o colo do útero e empurrar o bebê. E aí, quando chega na parte expulsiva, significa que já deu os 10 centímetros de dilatação, o bebê já desceu, só falta passar pelo canal vaginal, coroar, nascer, lindo, maravilhoso. E aí, esse processo de contração é o mais demorado. Então, muita gente pensa, eu também pensava, pô, deve ser péssimo o expulsivo, né? Abrir tudo para sair um bebê. Caramba, é isso que dói. Na maioria dos relatos que eu ouvi, claro que isso também dói, mas a parte mais tensa são as contrações, porque elas demoram muito. Então, tem que abrir 10 centímetros, a média é que cada centímetro leve 1 hora e meia. Então, o trabalho de parto leva, sei lá, 15 horas, e é o padrão, e é isso aí. Não são as 3 horinhas que a gente pensa. Então, eu já estava com tudo isso alinhado, sabendo que era mais ou menos isso que me esperava, e, enfim, quando eu falar desses termos técnicos, dá para pegar o que eu tô falando. Meus pródromos começaram na quarta-feira à noite, mais ou menos umas 10 horas da noite, eu comecei a sentir contrações com certa dor. Antes disso, a gente tem o que a gente chama de contração de treinamento. O útero fica duro do nada e depois relaxa, mas você não sente dor. E eu já estava tendo isso assim há várias semanas. Mas na quarta-feira à noite eu senti uma cólica, que é tipo cólica de menstruação, doía assim a lombar e o pé da barriga. E depois passava. Mas assim, completamente insuportável. Tipo menstruação mesmo. E dava de vez em quando, parava. Aí deu 2 horas depois, deu de novo. Aí deu uma outra seguida. E aí eu tinha um grupo com a minha obstetra e a doula, que inclusive foi uma decisão contratar uma doula para poder passar com mais segurança pelo trabalho de parto, porque o que acontece? A obstetra ela está muito presente quando você chega no hospital. E aí ela faz o acompanhamento, tá lá com você o tempo inteiro. Só que
muito do trabalho de parto acontece antes de você ir para o hospital. E geralmente não é recomendado assim, tipo, senti uma contração, corre para o hospital. Por quê? Porque pode levar horas, talvez dias. Então, provavelmente, é bem possível de você ser examinada, voltar para casa e ter que esperar. E aí eu ficava insegura de, tipo, qual é a hora, então, de eu ir pro hospital? Quem vai me acompanhar em todo esse processo que, no final das contas, você passa mais tempo em trabalho de parto em casa, esperando as coisas acontecerem, do que no hospital efetivamente. Então, por isso, achei importante também ter uma doula comigo para me acompanhar nesse processo. E aí a gente tem um grupo, né, do parto com a obstetra, a doula, eu e o Zé, onde eu mandei as primeiras informações de, acho que está começando. Só que o que acontece? Como é que você descansa com dor? Não descansa, né? E começou a ficar mais intenso. Então, teve uma hora, assim, que eu tava tendo contração de 3 em 3 minutos, mas era uma dor que passava rápido. Então, assim, de 3 em 3 minutos eu tinha uma dor de 30 segundos. E aí ela passava, e aí esperava mais 3 minutos, tinha mais uma dorzinha de 30 segundos. E aí a gente começou efetivamente a marcar. Foi maravilhoso ter a doula, porque você mandava mensagem 2h30 da manhã e ela respondia 2h31, falando o que você tinha que fazer. Não sei como que ela vive fazendo isso da vida, porque extremamente presente em toda a madrugada, auxiliando eu e Zé aqui na marcação das contrações. E assim, é uma dorzinha chata, que não deixa dormir, mas suportável. Dava para vivenciar e vivenciei durante a noite toda. Aconteceu esses picos rapidinhos, né, de 30 segundos de dor, intervalo de 3 minutos, que é um intervalo curto, mas como a dor não estava durando 1 minuto, que é quando você costuma falar, pronto, temos um trabalho de parto. A doula falou, olha, não engatou ainda, provavelmente pode ser que ou evolua ou vai reduzir o intervalo. E foi o que aconteceu. Antes era de 3 em 3 minutos, começou a ser de 8 em 8. E ela falou, sei que é difícil, mas tenta descansar, se mudar alguma coisa, vai me avisando. Então, minha noite de quarta para quinta-feira foi 8 minutos dormindo e, 40 segundos sentindo dor. Mais 8 minutos dormindo e 40 segundos sentindo dor. Não era de 8 em 8 minutos, era de 3 em 3 minutos, com 40 segundos de dor. Essa foi a noite. E foi isso, a noite toda, ou seja, eu não dormi, não descansei. Acordei um caquinho e fui tomar banho, assim que eu acordei. E aí nessa, quando eu fui tomar banho, eu vi que eu perdi o tampão mucoso. Tampão mucoso é tipo uma gosminha que fica no colo do útero, protegendo o bebê para que nada da vagina chegue onde o bebê tá. Tampão mucoso é terrível, é sangue, sai um monte de sangue da vagina de vossa esposa. Terrível tampão mucoso. O nome também ajuda, né? Tampão mucoso. Nome terrível, terrível e tudo muito terrível. E quando o colo do útero dilata, quando ele afina, né? Esse tampão que tá ali dentro protegendo, quase como uma rolha, sabe? Ele solta. E é um dos indícios de que o trabalho de parto tá próximo. Tem gente que perde o tampão mucoso e vai ganhar, 3 dias depois. Tem gente que perde e não ganha e aí cria-se outro. Mas, geralmente, quando se perde o tampão, tá mostrando que tem alguma coisa acontecendo. E, de fato, eu tinha passado uma madrugada em claro. E não foi em vão, porque isso significa que meu colo, ele afinou. E por isso eu perdi o tampão. Então, tivemos mais essa outra informação aí, as coisas estavam começando a acontecer. Acordei, tomei banho, lavei o cabelo e parando de tempos em tempos para sentir dor. Nessa hora eu já estava começando a ficar um pouquinho mais puxado. Antes era só uma careta que eu fazia. Aí nesse momento eu já tinha que parar o que eu estava fazendo para esperar passar. Mas a parte boa dessa dor da contração é que ela é muito previsível. Ela avisa que tá chegando, você fala, tá vindo, veio. Aí você sente, e aí você segura, e aí ela começa a passar devagarinho, para de doer e passa. Então, você sabe o que vai acontecer, você sabe que ela vai passar,
No final ainda na minha cabeça era como se fosse uma onda, sabe? Ela ia chegando, ia se formando, chegava no pico e depois se desfazia. E de vez em quando tinha uma marolinha, assim, que depois que acabava uma contração, ainda vinha uma dorzinha, assim, para finalizar. E aí marcar uma. Aí depois ia chegando outra. E aí eu, tá chegando, foi. E aí era a hora que o Zé dava play no aplicativo. Que você dá o tempo que dura esse pico de dor, quando que ela acaba, aí você dá o ok e vê, durou 45 segundos, durou 1 minuto e tal. E elas estavam começando a durar um pouco mais, com uma intensidade um pouco maior. Mas eu consegui tomar banho, me arrumar, comer. Eu fui tomar café da manhã, mas assim, péssimo tomar esse café da manhã, porque eu tinha que parar o tempo todo pra poder esperar ela passar. Acabou que eu comi meio pão com ovo. Esse foi meu café da manhã. E a Dola ligou pra gente logo no início da manhã, perguntando como que a gente estava, como é que estava a situação. A gente contou para ela, mandou os inúmeros prints do aplicativo com as contrações, o intervalo, e ainda estava uma coisa assim, sem muito padrão, sabe? Tinha hora que era de 3 em 3 minutos, tinha hora que era de 5 em 5, aí passava 8 minutos sem ter, e aí depois tinha uma de 30 segundos, mas tinha outra de 1 minuto. Então tava uma coisa meio dispersa, mas já tava alguma coisa que não me deixou dormir a madrugada. Aí ela falou: olha, pode ser que fique assim por mais um dia, pode ser que você entre em trabalho de parto mesmo só no final da noite, ou às vezes você passe mais uma noite em claro assim, se não engatar. Aí eu falei: nossa, Lê, que é o nome dela, pelo amor de Deus, não aguento passar um dia sentindo isso aqui, não. Ela falou: não, então vamos fazer alguma coisa para começar real, oficial. Vamos engatar esse trabalho de parto. Vamos. Se eu tô sentindo essa dor, que não seja em vão, que não seja para passar 3 dias sentindo isso aqui. Vamos nessa. E aí, ela é acupunturista. Ela falou o seguinte: ó, eu tô aqui na clínica, vem pra cá, a gente vai fazer acupuntura, vou colocar nos pontos que estimulam o trabalho de parto. E aí a gente torce para dar certo, para engrenar e nascer ainda hoje. E aí eu saí de casa feliz da vida. Detalhe, nesse meio do caminho, o Zé estava desesperado querendo ir para o hospital o quanto antes, já não aguentava ficar em casa, falando: o que eu tô fazendo aqui com você tendo contração e a gente em casa assistindo Netflix, pelo amor de Deus. Então, quando a gente falou da possibilidade de sair de casa para fazer alguma coisa, foi o melhor dos mundos, porque a gente sentiu que estava atuando, né, na situação. E realmente, eu também não ia aguentar ficar um dia sentindo dor, esperando, nada aconteceu. Chegamos na clínica, no edifício Lúcio Costa, aquele que fica na L2. Eu já com dor, com contração, com tudo mais, mas nesse ritmo meio sem ritmo, e fui fazer a acupuntura. A Lê colocou uns pontinhos assim na lombar, que era onde mais doía, na perna e uma na testa, assim. E falou: fique aí uns 30 minutos, vamos ver o que acontece. Colocou uma musiquinha de Om e lá eu fiquei 30 minutos com umas agulhinhas grudadas. E foi muito louco porque a Malê mexeu demais nesses 30 minutinhos. Parecia que ela estava efetivamente se preparando e encaixando. Eu acho essa medicina oriental muito louca, porque como assim você coloca um negócio na lombar e o bebê encaixa e começa a doer? E aí, efetivamente, começou a doer muito. Eu tava tendo contrações moderadas e, né, quando começou a acupuntura, o negócio começou a ficar mais pesado, tipo, doendo com mais força e o intervalo diminuiu. Então ficou bonitinho, o negócio é mágico. De 3 em 3 minutos, eu com contração que durava 1 minuto, com uma intensidade mais forte. E aí a Lei chegou e falou: eba, deu certo. Eu, meu Deus, deu certo pra quem? O que tá acontecendo? Mas bora lá, significa que eu não vou passar 2 dias em claro, 2 noites em claro, esperando o trabalho chegar. Tá acontecendo. E todo mundo comemorou. E eu não sabia se comemorava ou se ficava um pouco desesperada porque começou a doer. Mas deu certo, e aí logo depois a gente foi para uma salinha de pilates que tinha lá também. Ela pediu para fazer uns exercícios, fica de 4 apoios, joga a perna para um lado, joga a perna para o outro.
E, nossa, foi essa hora que eu acho que foi a virada, assim. Tipo, eu tava fazendo um exercício, ela falou, põe a perna pro lado, vai lá, pega a bola de pilates, vai para um lado, vai pro outro. Eu não tava sentindo nada, não tava chegando a contração ainda. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperançosa, porque a contração que tava vindo de 3 em 3 minutos, já tinha 5 minutos que não vinha. Aí eu falava, droga, não engrenou então, foi só uma mentirinha ali que aconteceu, achando que ia rolar. Ela falou, não, começa a mexer que ela vem. Aí eu comecei a mexer no movimento que ela estava fazendo e ela veio. E foi a contração, assim, uma virada, sabe? Que, tipo, doeu muito. E aí eu dei um urro. Tipo, E eu fiquei assustada comigo. Tipo, eu acho que eu estou em trabalho de parto, eu acho que eu sou um bicho parindo. Tá acontecendo real. E ela falou, grita mesmo, é isso aí, vamos nessa, é assim que funciona. E aí eu me desprendi das minhas neuras de tô chamando atenção, tô sendo uma doida gritando e falo, eu vou gritar mesmo, tô em trabalho de parto, foda-se, tá doendo. E aí, a partir de então, todas as contrações foram com gritos. Isso era o quê? Umas 10h30 da manhã? A gente saiu de casa umas 9 horas, então era por aí, umas 10, 10h30. E aí, a sugestão da Ale foi, vamos visitar a médica para ela conseguir te examinar e saber como que tá a situação. E aí, a gente sabe se, sei lá, vai para casa, já vai para o hospital, vê o que que faz, mas tá acontecendo e engatou, começou o trabalho de parto. Vamos aonde a doutora está. E aí a doutora estava num consultório atendendo no Sudoeste, que fica do lado da maternidade de Brasília, que era onde eu ia para ganhar bebê. Então estava pertinho, caminho, ligou para ela, ela falou: "Vem cá que a gente examina agora". E fomos. Então a gente saiu do Luz Costa, né, o centro clínico. Foi ótima essa situação. Eu saindo gritando pelo corredor, encontrando pessoas no elevador. Aí eu chegava no elevador, tinha uma senhorinha. Aí eu ia lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Começava a gritar. E a senhorinha desesperada olhando pra mim. Meu Deus, vai nascer? Tá tudo bem? Quer que ligue pra alguém? Aí não, tá tudo sob controle, não sei o quê. E eu gritando no elevador e o pessoal com o olho arregalado desse tamanho, abençoando, falando boa hora, que Deus abençoe, que venha com saúde e tal. E eu passando pelo caminho, chamando a atenção, gritando por onde eu passava, sabe? Foi uma cena linda. E peguei o carro com o Zé, né? Na verdade, o Zé estava dirigindo, a doula foi do carro dela, e a gente foi pelo caminho da L2 para o Sudoeste. E esse caminho, sabe puta que pariu do carro? Então, ele nunca foi tão usado na vida dele. Porque o Zé tava acelerando. Só que acelerar era péssimo quando tava no meio de uma contração. Eu queria que ele freasse o carro e parasse no acostamento quando eu estivesse no meio de uma contração. Só que ele acelerava. Eu falava, não, para esse carro no puta que pariu, gritando. E todo balançadinho que o carro fazia era horrendo, sabe? Nossa, foi o terror e pânico andar de carro com contrações. Detalhe que eu estava 20 por hora. Eu não acelerava. Eu andava mais em ponto morto do que qualquer coisa. E detalhe que a gente passou na pior pista de Brasília, que eu acho que um dia vocês podem reparar aqui em frente ao primeiro. É o primeiro ali? Primeiro bar, ali no Naso, no Carmelito. É terrível o asfalto ali. Ali é o pior asfalto de Brasília. É todo remendado, zoado. E, nossa, foi... Qualquer passadinha de buraco eu sentia dor também pela Júlia. Mas chegamos no consultório da doutora. Mais uma cena linda de entrar no elevador com um monte de gente. Tinha que fazer cadastro para entrar no prédio. A moça da recepção ficou, não, entra aqui, passando a gente, dando cadeira de roda, um monte de coisa. Mas assim, o mais legal era que, quando a contração passava, eu voltava a ser eu, tipo, pleníssima, sabe? Linda, perfeita. Andando, conversando, não sei o que. Pera. Aí passava, vamos. E aí eu continuava andando, assim, era isso. Era 3 minutinhos de plenitude, 1 minuto de bicha doida. E nesse caminho cheguei no consultório, a doutora deu prioridade, obviamente, e fez o tal do exame do toque. No exame do toque, ela coloca a mãozona lá dentro para saber quantos centímetros de dilatação que tem, se o bebê tá baixo, como é que tá a dilatação, a finura do colo, enfim. E aí eu tava com 4 centímetros e a Malê já estava muito embaixo.
Ela falou, nossa, ela já tá aqui encaixadinha para nascer, ela já desceu tudo que precisava. Só que o colo ainda não dilatou. Ele tá fininho, igual papel, mas ele tá com 4 centímetros, precisa chegar em 10. Mas ela falou, olha, não vai demorar, provavelmente vai nascer essa tarde. Então, era o quê? Isso aí já era 11h30, sei lá. Já estava perto da hora do almoço. E aí a gente teve essa informação de que vai nascer muito em breve. O que faremos? Ela falou, olha, talvez nasça no final da tarde e vai ser importante você almoçar. Você quer voltar para casa para almoçar? Você quer passar num restaurante? O que você prefere? E aí eu fiquei, gente, voltar para casa com contração, com aquele percurso do carro, né, que eu já tinha visto que não era legal. Eu não estava gostando muito dessa ideia. Em casa não tinha comida, detalhe também. Almoçar aqui para pedir iFood, para esperar, eu não queria isso. Mas também ir para o restaurante, ficar fazendo o meu auê com plateia, comendo, sabe? Eu não estava muito feliz também com essa ideia. E aí eu falei, não tem como, sei lá, ir pro hospital, almoçar no hospital já, mas também para internar até o momento de receber comida. Ela falou, você vai almoçar às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde você não vai estar almoçando, você tem que comer antes. Eu não, então vamos pro restaurante. Um restaurante aqui pertinho da maternidade, já estava no Sudoeste, a maternidade é do lado. Vamos para algum lugar, talvez com um pouco menos de gente, para fazer um auê um pouco menor. E lá fui eu comer um sushi durante o meu trabalho de parto. Foi uma experiência inusitada, irreverente. Comer um sushi com sua esposa tendo contrações. Fomos num sushi que ficava ali no Sudoeste, do ladinho da maternidade de Brasília, e ele tava bem vazio, e era tipo uma esquina, assim. Então, num lado da esquina tinha, sei lá, 3 pessoas, e no outro não tinha ninguém. Aí a gente ficou no corredor externo que não tinha ninguém, bem arejado, com pouca gente. O garçom, quando percebeu, ele arregalou o olho daquele tamanho. Eu aproveitei e falei, então, moço, eu tô em trabalho de parto. Tem que sair rápido, senão vai nascer aqui. Ele, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí chegou rapidinho a comida. A gente comeu daquele jeito. Eu comi bem até, sabe? Tipo, não fiz o rodízio, né? Mas eu acho que quando falaram assim, comida japonesa, temaki. Falei, levinho, gosto, quero. E aí eu perguntei, mas eu posso? Sei lá. Você pode tudo. O que você quiser, você pode. Eu, então tá, então vamos. Aí eu comi lá meu temaki feliz da vida. E depois que a gente terminou, fomos pra maternidade. Cheguei na maternidade, bateu um sono. Até porque eu tinha passado a noite toda sem dormir, né? E entramos lá, a gente ficou esperando preparar a sala de parto num box. O Zé foi resolver o negócio de papelada e eu fiquei com a Lê no box. E ela, muito good vibes, acupunturista e etc., botou uma música de meditação, aquela vibe bem e eu entrei assim num transe, sei lá. Dizem que é a partolândia. Eu não estava muito ciente do que estava acontecendo. O pessoal entrava gente, eu sabia que tinha um movimento, mas eu tava meio que dormindo. Sabe, primeira fase do sono, que você tá meio que dormindo, meio que acordado? Eu tava assim. Aí eu ficava assim, e aí vinha a contração, aí eu gritava, e aí eu respirava fundo e voltava, fechava o olho e ficava quietinha ali, só esperando o tempo passar. Nesse meio tempo, a doutora chegou, que ela estava no consultório, também foi almoçar, foi levar os filhos não sei aonde, chegou no box e encaminhou a sala de parto. Tem sala de cesárea, né? E tem a sala de parto humanizado na maternidade de Brasília. Então a sala, ela é super aconchegante, assim. Ela não fica com a luzona de cirurgia, sabe? É uma sala de meia luz, com um monte de estrelinha no teto, banheira, hidro, o chuveiro, a maca, né? Enfim, mas é uma sala muito bonitinha e ela é mais escurinha, assim, mais aconchegante. E tem, tipo, uma sala com banheira, a outra sem. Tem 2 salas dessa e eu peguei a melhor. Então, fiquei bem satisfeita e entrei no meu transe. O pessoal me colocou na cadeirinha de roda, eu fui de olho fechado, assim, andando pelos corredores da maternidade.
em Nárnia, assim, em outro lugar. Chegando lá, o pessoal falou, não, eu ouvindo as médicas, né, a médica e a doula conversando, é bom ela estar assim porque ela descansa e vai precisar de mais força já já. Então, vamos deixar ela deitada, e me deixaram deitadinha na maca lá, e eu fiquei meio que dormindo e dando uns gritos de vez em quando. E passou um tempo assim. Depois disso, precisava evoluir, né? Progredir, vamos mudar de posição, vamos fazer outra coisa, mas antes disso a médica foi fazer o toque de novo. Aí tinha passado de 4 para 6 centímetros de dilatação nesse meio tempo e ela continuava ali na portinha, só esperando terminar de dilatar para sair. Então vamos fazer dilatar os 4 centímetros que estava faltando, era essa meta, esse objetivo. E aí falou, vamos levantar, vamos pro chuveiro? E aí o chuveiro de água bem quente, sabe? Uma duchona. Eu fui lá, tirei a roupa que eu tava usando, fiquei com a água nas costas e a cada contração a Lei falava para fazer alguma coisa. Então vai, agora quando tiver vindo você agacha. Aí eu agachava. Quando você estiver vindo, você senta na bola e faz assim. E aí eu fiquei fazendo uns exercícios por um tempo. Na minha cabeça, foi a eternidade, aquele chuveiro ali. Eu acho que, sei lá, deve ter dado uns 30 minutos, 40 minutos, não sei. Mas na minha experiência, eu passei muito tempo naquele lugar e aí foi quando a dor apertou, sabe? Antes estava suportável, estava de boa. E aí, mas no chuveiro eu acho que eu tive outra transição de fase, que antes eu estava, sei lá, dos pródromos, eu entrei na fase latente, e aí nesse momento eu fui para fase ativa. Eu acho que teve uma virada de chave aí, porque começou a doer muito mais. Então, assim, é como se passasse um grande período com a mesma intensidade de dor, e aí do nada muda a intensidade, e parece que dura mais a dor também. Então foram contrações mais demoradas e mais fortes. Eu lembro que eu ficava assim, falei, meu Deus, não termina, porque eu já estava acostumada com o padrão das outras, sabe? Que dava um tempinho, ela sumia. E ela não sumia. Aí eu ficava, o que está acontecendo? E eu sentia abrindo, assim, o osso da pubis, sei lá, o cóccix abrindo. Eu sentia ela entrando, encaixando e doía, e eu agachava e tinha ainda que fazer as coisas que estava pedindo. Nossa, aí foi muita dor. E aí eu pensei e lembrei que existia a bendita da analgesia. A analgesia é uma anestesia que você toma no trabalho de parto normal que tira a dor. E aí eu descobri que essa bendita existia no parto da Bruna, que foi o parto que eu acompanhei, que eu fui lá tirar foto do nascimento do Tiago, meu afilhado. E eu cheguei no momento que ela tomou a analgesia. E depois disso, ele nasceu em 2 horas e foi tudo lindo, sabe? Ela estava plena, eles dançaram, ela nem sentiu muita dor e o menino nasceu perfeito. E foi a hora que eu falei, é um parto assim que eu quero, gente. Por que, sei lá, você não começa o trabalho de parto e toma logo uma analgesia pra você não sentir dor e o bebê nascer sem precisar furar? Pra mim era óbvio. Por que não é todo mundo que faz isso? E aí eu comecei a entender qual que é o rolê da analgesia. Não dá pra tomar no começo, assim, tipo, primeira contração, deixa eu tomar analgesia pra não sentir dor. Se fizer isso, o trabalho não evolui, sabe? E a gente teve maior rolê pra conseguir engrenar o trabalho de parto. E aí, quando toma analgesia na hora errada, ele não engrena e aí não vai pra frente. Mas também tem todo um outro rolê, uma concepção que existe em torno da analgesia, de que, eu tive que tomar analgesia foi porque eu fraquejei, porque eu não fui forte o suficiente para sentir a dor do parto, sabe? E aí, o que para mim, eu não tenho essa vibe não, sabe? E aí eu lembro que eu estava na dor extrema. Eu cheguei a conversar com a Lê antes do trabalho de parto, a gente conversa sobre o plano, né? Eu falei, analgesia, não tem problema nenhum, pode me dar, tá bom? Ela, tá bom, mas vamos fazer o seguinte. Quando você pedir analgesia, a gente vai ver como é que tá o trabalho de parto. A gente vai tentar protelar ao máximo para você tomar na hora certa. Não é no início que se toma. Eu, não, tá bom, vamos nessa. E aí, nesse momento do chuveiro, eu lembro que passou a contração, a pior de todas, e eu falei, Ale,
posso tomar analgesia? E aí ela falou, eu acho que sim, vou falar com a doutora, porque seu trabalho de parto tá avançado, ela tá baixa, já tá com 6 centímetros, vou falar com ela, mas eu acredito que sim. E aí eu me surpreendi, porque eu esperava, até pelo que a gente tinha conversado, que ela ia ser meio que coach, tipo, você consegue, mais 1 hora, mais 1 centímetro, que era mais ou menos o que a gente tinha combinado que seria para poder segurar ao máximo a analgesia. E no momento que eu pedi, ela não veio com um discurso de espera, ela veio com, acho que sim, vou falar com a doutora. Eu falei, então tá bom. Nesse momento ela já tinha pedido analgesia umas 3 vezes e a gente falou, não, beleza, senta aí, faz mais um pouquinho. Aí ficou mais 1 hora a gente tentando enrolar pra ela tomar analgesia, que a analgesia retarda um pouco o parto. Essa informação me surpreendeu, eu realmente não lembro disso. Eu até aguentava mais. Eu pensei assim, essa dor tá foda. Dá pra sentir mais outras contrações dessa? Dá, mas eu tava com 6 centímetros, faltava 4. O que dá o equivalente, sei lá, 4 horas ainda de trabalho de parto e já tava extremamente desconfortável. E o principal de toda experiência é você ter uma lembrança positiva, sabe? Não traumática desse momento. E aí eu pensei, cara, tá à disposição, sabe? O fato de eu ter uma obstetra comigo também fazia com que eu pudesse pedir a qualquer momento. Parece que quando você vai no plantão, assim, tipo, você é atendido pelo médico que está disponível na maternidade, não com uma médica contratada, só pode depois dos 8 centímetros. E eu tava com 6, né? Eu paguei para isso, para poder ter essa possibilidade aqui que eu tô segurando aqui. E aí, eu saí do chuveiro e tal, e depois sentei em outro lugar, falei, e aí, vamos fazer alguns exercícios, vamos pra banheira, o que você prefere? Aí eu falei, eu prefiro minha analgesia. A impressão que eu tive foi que elas desconversaram para ver se eu esquecia, para ver se não era um pedido ali no momento da dor. Mas eu pedi depois que a dor já tinha passado. Eu pedi sóbria. Eu não pedi na loucura, sabe? Ela pediu analgesia na loucura, sim. A gente enrolou ela umas 1 hora ainda e deu certo. E aí a doutora olhou e falou, não, tá bom, vamos pedir, vamos chamar o anestesista e tudo mais. Aí eu preferi ficar quietinha, esperando o próximo momento para poder chegar à bendita. Nesse meio do caminho, eu tive que tomar um antibiótico. Tem um exame que você faz próximo, não sei o que o meu deu positivo, e aí eu precisava colocar um antibiótico na veia. Pegaram minha mão para furar, geralmente quando você pensa em agulha, fura, sei lá, no cotovelo, né, na parte de dentro. Só que não colocavam lá porque ia ficar com um acesso, e se ficar no lugar que dobra, fica ruim para ficar com acesso. Então, furaram na mão. Doeu pra caramba, as enfermeiras erraram o furo, então ficou jorrando sangue da minha mão, assim, tipo, de um lado, foram furar do outro lado, e gente, um incômodo péssimo. E eu fiquei pensando, cara, minha mão tá doendo, mas eu acabei de passar pela pior contração da minha vida, vou ficar fazendo mimimi por causa de agulha, sabe? Minha visão de dor mudou. Inclusive, tô amamentando agora, tá doendo o peito, e eu só penso, passei por uma contração, que é isso? Não é nada, eu dou conta de tudo. Então, até uma parte boa, assim, do processo de parir é que você se sente muito empoderada e capaz, sabe? Porque, né, eu passei pela dor do parto. O resto tudo é fichinha pra mim. Porém, não fui. O que aconteceu? Fui tomar anestesia, e é uma anestesia que dá nas costas. E, né, é meio esquisito, é uma agulhona, assim. E aí eu sentei na maca e tal, a anestesista chegou, uma contração e outras no meio do caminho, mas estava mais calmo esse momento. E aí eu olhei e falei, a doutora foi lá, dói? Ela falou, olha, que você furaram sua mão vai doer muito mais do que isso aqui. Então tá de boa. Aí eu relaxei. Do nada, o moço vai lá e me fura e doeu muito. Doeu pra caralho. E eu dei um grito, tipo, Eu acho que eu já tava sem filtros pra gritar, porque geralmente, né, quando você sente dor, você não faz um escândalo, mas eu já tava 4 horas fazendo escândalo. E eu dei um grito quando o cara colocou a agulha dentro de mim.
E aí começou a acontecer um monte de coisa que eu não tava esperando. Primeiro porque eu não imaginava que ia doer. A doutora falou que da mão doía muito menos. Não, doeu ali. E depois botou outro negócio. E botou um trem que ficava quente. E um trem que ficava frio. Aí minha perna deu um choque. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Tipo, doida. Aí a doutora, calma, é assim mesmo, tá tudo bem. E eu comecei a chorar igual um bebezinho. Tipo, sabe? Tipo, eu não chorei assim nas contrações. Na contração eu gritava. Fazia, mas eu chorei de sair lágrima e de parecer uma criança pra tomar essa analgesia. Eu não sei se é porque eu não tava esperando, mas enfim. Tomei, as lágrimas tudo, o nariz escorrendo de chorar, de tomar analgesia. Mas aí valeu a pena, valeu bastante a pena, que eu dei uma respirada funda. O médico, o analgesista, ele é meio bruto, só falou, calma, fica de boa, vai passar, você vai ter uns tremelique mesmo, vai ficar frio, vai ficar calor, vai dar uma sudorese, vai começar a tremer, mas vai passar. E aí, dito e feito, depois do desespero, realmente eu comecei a ficar completamente anestesiada, não tava sentindo mais nada. Aí eu consegui, olha só que delícia, que coisa boa. A perna, inclusive, eu não conseguia sentir. E esse é outro problema, né? Você perde um pouco a mobilidade. Eu tava deitada na maca, quando eu fui levantar, tipo, completamente insegura de que eu conseguiria sustentar o peso do meu corpo, porque minha perna tava esquisita demais. Mas saiu a dor, foi a mesma coisa que tirar com a mão, sabe? E aí as médicas falaram, a doutora e a doula falaram, ó, descansa, vamos dar uns 20 minutinhos aqui e depois a gente volta. Nesse meio tempo eu não conversei do Zé, né? Pera que ele merece um áudio só pra ele. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Zé é extremamente preocupado. Ele é engraçadão e tudo mais, mas na vida real, ele é uma pilha de nervos, muito ansioso, e tudo que acontece, ele fica muito nervoso e muito preocupado. Então, a preocupação começou já na madrugada com as contrações. Ele não dormiu comigo, ficou marcando a contração. A gente tinha um código, sabe? Toda vez que eu apertava na mão dele, ele dava o start para marcar a contração. Aí depois eu apertava 2 vezes, é porque tinha acabado. Aí ele dava o pause. Então, assim, ele passou a madrugada em claro comigo. Ele ficou aliviadíssimo quando a gente saiu de casa, porque por ele ia às 2 horas da manhã nos pródromos para o hospital para poder resolver logo. Mas assim, a Ale, que é a doula que passou o tempo todo com a gente, foi a nossa calmaria, acho que não só para mim, mas principalmente para ele, sabe? Porque como ela é especialista no assunto, estava tranquilaça, de boaça, comendo um sushi e só, tipo, pegando na minha mão na hora que doía, ele fez o mesmo. Então, ele estava ali comigo, pegando na minha mão na hora que doía. Na parte que eu fiquei no transe, eu não lembro muito bem como é que foi, o que ele fez. Mas no chuveiro, ele estava ali, segurando na minha mão, agachava junto. E aí, as médicas até falaram que, tipo, eu gritava e ele contorcia a cara, assim, parecia que quem estava sentindo toda a dor do mundo era ele. Tava ali, empatia, sabe? Sentindo junto comigo aquela coisa. Então, na hora que eu tomei anestesia e aliviei, eu acho que ele também conseguiu respirar e aliviar. E aí a gente descansou nesse momento e eu tentei dormir. Não consegui dormir. Eu tava dormindo mais com contração do que sem contração, naquele meu transe muito doido. Mas deu pra relaxar e esperar passar. Deu uns 20 minutinhos, a doutora e a doula voltaram e aí foi fazer o exame do toque de novo. Nas últimas vezes, dói pra caramba. É super desconfortável, né? Tem uma pessoa lá enfiando a mãozona e abrindo o dedo pra ver quantos centímetros que tem. Dessa vez, eu não senti absolutamente nada. Parece que ela colocou a mão e aí ela percebeu que eu não tava reclamando. E aí ela botou a mão lá dentro mesmo e falou assim, ela tá aqui com a face pra baixo, tô sentindo nariz. Gente do céu, e ela cutucando lá, eu sentia só a pressão que tinha uma pessoa dentro de mim, mas sem sentir absolutamente nada de dor. E ela falou, acho que tava com 7 centímetros, se não me engano, a Malê muito baixinha já, muito prestes, só faltava dilatar mais um pouquinho, mas aparentemente a própria analgesia ajuda a relaxar, porque, né, quando contrai, você fecha tudo e fica
segurando. Quando você relaxa, parece que ajuda mais a dilatar, sabe? Então, falou, ó, falta pouco para descer, tá tudo bem, ela tá aqui. Bolsa íntegra, isso é outro ponto, que a gente acha que o trabalho de parto começa com bolsa estourando. Minha bolsa do trabalho de parto foi romper no expulsivo, porque a doutora quis, sabe? Todo esse tempo, todo esse momento, a bolsa não tinha estourado ainda. E ela falou, não, vamos esperar mais um pouco, tá tudo tão natural que vamos deixar seguir. E aí foi isso. E nesse meio do caminho, eu falei, pô, vamos fazer exercício agora, né? Tô plena, não tô sentindo nada, porque, né, colocou o dedão lá dentro, a mão, o braço, e zero dor, zero tudo. Eu faço qualquer coisa. Eu falei, Ale, agora pode pedir que eu faço. Só que o que acontecia? Minha perna estava dormente, então não dava para fazer muita coisa também de agachar e tal, porque eu estava sem força na perna, não sabia quanto que eu sustentava do meu próprio corpo. Falou, não, vamos fazer uns exercícios aqui na maca. Aí me botou de 4 apoios para ficar com a bunda para cima, e estica a perna, e vira para um lado, e vira para o outro. E eu passava, assim, tipo, alguns minutos numa posição muito doida, que era pro bebê descer. Ah, aí isso é outro ponto. A doutora colocou a mão, ela sabia exatamente onde que estava. E falou, olha, ela precisa vir mais para a direita. Aí tem os termos técnicos que eu não vou saber falar. Mas, ó, ela precisa vir mais para cá. Aí a doula calculava e falava, tá, então vou colocar a posição tal que ela desce exatamente no ângulo que precisa descer. E aí as duas foram conversando e me mandava ficar nas posição doida. Aí eu ficava, eu não tava sentindo nada, só ficava lá esperando. Pois bem, nesse meio tempo a Bruna chegou, que é a fotógrafa, inclusive eu tirei foto do parto dela, foi tirar fotos do meu parto, então por isso temos mais registros. E aí eu já tava felizinha, de boa, sem sentir tanta dor. E a médica foi ver batimento cardíaco dela. Vê o tempo todo, né? Pelo batimento cardíaco, você sabe se a bebê tá bem. E aí foi o momento mais desesperador, porque ela coloca uma maquininha para ver batimento cardíaco e você ouve o batimento, né? Tutum, 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 tutum. E ela botou e eu não ouvi. Ninguém ouviu. E a médica ficou procurando esse batimento cardíaco e ele não aparecia. E eu falei, meu Deus, ela tá bem? O que tá acontecendo? E a médica falou, Ale, pega a banqueta. E a Ale foi atrás, correndo atrás da banqueta. Eu, meu Deus, o que é a banqueta? O que aconteceu? Vou pra cesárea, tem que tirar, ela tá mal, ela parou de bater o coração. E aquele desespero, o Zé também com o olho arregaladíssimo. Eu, gente, o que tá acontecendo? O momento mais tenso do parto, porque não dava pra ouvir o batimento. E aí a doutora, que é calma, começou a ficar louca e fazer as coisas na correria. Aí eu falei, tá maluco, tá dando alguma coisa errada. Aí foi a hora que eu fiquei preocupado. Essa hora foi foda. E aí a médica, ela tá no expulsivo, ela vai nascer agora. Pega a banqueta, porque tá nascendo. Aí eu, tá! Aí a gente foi pra banquetinha, que é tipo um pinico. um banquinho pequeno com buraco no meio, que você senta, fica com as pernas abertas e faz força para nascer. Geralmente, nessa hora, é a hora que você sente os puxos, que é a vontade de fazer força. E a vontade vem exatamente na hora que você tem que fazer força para o bebê nascer. Mas como eu tava com anestesia, eu não tava sentindo esses puxos, sabe? Então era uma coisa meio que guiada. Eu via o útero contraindo, eu sentia a hora que ele contraía, e aí eu precisava fazer força essa hora. Só que eu não sabia exatamente até que momento que vinha a contração. Então, é um dos malefícios também da anestesia, porque você não sente tão bem, você não tem tanto domínio do próprio corpo, igual teria se não tivesse. Mas assim, peguei um pano lá e aí eu fazia força e a médica falava, faz força aqui. Aí ela pegava assim onde eu tinha que fazer força de cocô, vai. E aí, toda vez que eu percebia, eu acho que tá contraindo, vamos. Aí eu fazia força meio sem sentir muita coisa, mas fazendo toda a força do mundo, porque a Mariana estava nascendo. E eu tava meio tipo, tá acontecendo, é agora. Tá vindo. A gente colocou a música dela, do Chá Revelação. E aí, nessa hora que colocou a música dela, eu já tô falando, tô chorando. Aí eu comecei a chorar muito, assim, tipo,
agora está acontecendo, real, sabe? Ela tá chegando, tá vindo. Aí deu aquela emoção, chorei pra caramba, e fazendo força, e chorando, e entendendo, né, o que estava acontecendo, de, caraca, o nascimento da minha filha está acontecendo agora, nesse exato momento. E aí eu comecei a sentir uma pressão muito grande e o volume descendo, assim, tipo um coco descendo. Até comentaram, tipo, cagar um coco. Paria cagar um coco. Eu mó bonitinho no começo do áudio aqui, toda emocionada. E eu finalizo ele com parir cagar um coco. Estava cagando um coco neste momento. Aí ela coroou e a médica falou, ela tá aqui, ela é cabeluda, quer sentir? Aí eu botei a mão e eu senti a cabeça dela. Aí eu fiquei mais doida ainda. Eu falei, meu Deus, tá nascendo, tá aqui. Eu acho que foi a hora que tangibilizou, sabe? Deixou de ser uma ideia e passou a ser uma bebê que estava nascendo, saindo de dentro de mim com cabelo. Aí precisava esperar o próximo puxo, né? A próxima contração. E parecia uma eternidade, porque tipo, eu já tava sentindo ela ali. E aí todas as contrações que aconteciam, sei lá, de um minuto, algumas horas antes, me fazendo morrer, parecia que estava durando uma eternidade, nesse momento em que ela estava quase, muito quase, e eu sentia, assim, tipo, a pressão. Não dava para sentir, eu não senti dor nenhuma, né? Mas eu sentia que ela estava ali e só precisava de uma próxima contração para ela sair. Aí a contração veio, ela saiu, acho que foi de uma vez assim, e colocaram no meu colo. Aí ela veio, a gente conheceu a nossa filha pela primeira vez. É tipo, a gente fica analisando o rostinho, sabe? Fica grávida, tipo, como é que ela vai ser? Como é que vai ser o rostinho, o olho, a boca e tal. Aí eu consegui ver pela primeira vez o rostinho dela chorando muito, abrindo um berreiro assim, com força no pulmão. Nasceu, tá aqui, tá acontecendo, meu Deus. E foi isso. Maria Helena nasceu no dia 18 de maio de 2023, às 18h22, com 2,846 kg. E é a coisa mais gostosa desse mundo todinho. O trabalho de parto foi o dia que eu mais tive informação na minha vida. Informação de todos os sentidos. Intelectual, física, emocional, de tudo. De forma geral, a experiência do parto, ela é sim dolorosa, mas ela não precisa ser sofrida. Porque dor não é a mesma coisa que sofrimento. Doeu pra caramba, mas foi leve, apesar de tudo, sabe? E a gente nasceu pra isso, a gente tem um corpo preparado pra isso. Então, para as gestantes ou então futuras mães que estão inseguras com parto normal, acreditem no corpo de vocês. A gente consegue. E a gente se sente muito mais forte depois de ter passado por essa experiência.